2 Pedro 2,15. Os quais deixaram, ou seja, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Pronto. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Meu Deus, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Amados e queridos irmãos, peço por gentileza a atenção de todos vocês para esta simples mensagem que eu quero vos entregar nesta manhã. O apóstolo Pedro, neste texto sagrado, ele alerta o povo de Deus para a presença de falsos profetas, ou seja, dizendo que o povo de Deus precisa prestar atenção, precisa ter muito atenção, porque assim como surgiu no passado, surgiu também nesta ocasião da igreja primitiva, e Pedro falou do surgimento desses falsos profetas. Eles se introduzem de maneira sorrateira no meio da igreja para disseminar heresias e fazer desviar do caminho da verdade o povo de Deus. Mas de maneira nenhuma Deus os deixará impune. Pelo contrário, o Senhor os julgará com muito rigor. Aleluia. Mas ouça bem, infelizmente, meus amados irmãos, muitas pessoas vai imitar ou têm imitado a vida imoral desses falsos profetas, e por causa deles tem falado mal do caminho da verdade. O apóstolo Pedro, ele está nos alertando exatamente acerca do surgimento desses falsos profetas. Ele está dizendo: os quais deixaram o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Quando o apóstolo Pedro, ele começa a alertar o povo de Deus acerca do surgimento desses falsos profetas, ele faz menção de Balaão. Por que ele faz menção de Balaão? Porque Balaão, ele a princípio, ele foi um profeta de Deus, usado por Deus, a quem ele abençoava, era abençoado, e a quem ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Mas Balaão, ele se vendeu. De um profeta de Deus, ele passou a ser um falso profeta. Então Pedro, ele está alertando a igreja quanto ao surgimento de falsos profetas. Meus irmãos, a palavra profeta aparece nos textos sagrados em cerca de 220 versículos de forma masculina.
e em cerca de 230 de forma feminina. Embora muitos profetas verdadeiros, a Bíblia Sagrada não esconde o fato de que sempre houve e sempre haverá falsos profetas, especialmente como um sinal precursor da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois em Mateus, no capítulo 24, do versículo 11 ao versículo 24, o Senhor Jesus Cristo, quando fala dos últimos tempos, ele diz que nesses últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas falando em nome dele, mas não é para darmos ouvidos a eles, porque senão vamos desviar do caminho da verdade e vamos entrar pelo caminho errado. Como o apóstolo Pedro, ele fez menção de Balaão, então a minha palavra, a minha mensagem nesta manhã para vocês tem tudo a ver com Balaão. Balaão, que tipo de profeta foi Balaão? Balaão, que tipo de profeta foi Balaão? Primeiro, quem foi Balaão? A princípio, um profeta de Deus, que depois se corrompeu ao ser contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Se você quer entender perfeitamente a vida de Balaão, você precisa ler Números, capítulo 22 e capítulo 23, aí você vai saber a história de Balaão. Mas Balaão foi um profeta de Deus, a princípio, que se corrompeu ao ser contratado para amaldiçoar Israel. Está lá em Números 22. Sua história está narrada nos capítulos 22 e 23 de Números. Seu nome aparece no texto bíblico em cerca de 60 vezes. Ele é considerado um exemplo a ser evitado pelo apóstolo Pedro, também por Judas, não o Iscariote, e também em Apocalipse. A palavra do Senhor manda que nós evitemos o caminho de Balaão. Meus amados irmãos, o tempo em que Balaão era um profeta verdadeiro, o que houve? Ele foi convidado e contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para proferir maldições contra Israel. Números 22. Ele sabia que essa proposta de Balaque não agradava jamais a Deus, pois o próprio Deus havia lhe revelado que a proposta de Balaque era uma proposta maligna e que ele não deveria aceitar a proposta de Balaque. Meus amados, mas ele foi fortemente atraído pela recompensa financeira que lhe foi prometida por Balaque, chamado na Bíblia Sagrada de prêmio da injustiça. Quando Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele mandou chamar Balaão porque ele sabia que Balaão era um profeta de Deus, e a quem ele abençoava estava abençoado, e a quem ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Então Balaque, rei dos Moabitas, chama Balaão para amaldiçoar quem? O povo de Deus. E Deus falou com Balaão: não vai, porque jamais vou amaldiçoar o meu povo. Não vai, porque jamais você poderá amaldiçoar o meu povo. Mas, meus amados irmãos, Balaão, ele consultou a Deus. Deus falou: não vai. E ele disse: não vou. Mas o que foi que aconteceu? Balaque aumentou os prêmios. Balaque
Balaque aumentou o dinheiro, a fortuna, e disse: olha, se você me atender, você vai ter prestígio, você vai ficar famoso e você vai ficar rico. Então Balaão se deixou embriagar com a possibilidade de adquirir fama, de adquirir prestígio e de adquirir riqueza. Ele se embriagou com a possibilidade de adquirir fama, de adquirir prestígio e de adquirir riqueza. Cuidado para você não se embriagar com a possibilidade de adquirir fama, de adquirir prestígio e de adquirir riqueza. O que nós precisamos nos embriagar é do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Balaão esqueceu que essas três coisas, fama, prestígio e dinheiro. Quem é que não quer ter fama, prestígio, dinheiro? O homem busca fama, busca prestígio e busca dinheiro. Mas essas três coisas mal usadas, elas acabam com a vida de qualquer pessoa. A fama, se você não souber lidar com ela, ela enlouquece. 1 Samuel 2,27, nós aprendemos isso. O prestígio, se você não souber lidar com ele envaidece. Êxodo capítulo 8, versículo 9 mostra claramente isso. E o dinheiro, se você não souber lidar com ele amortece. 1 Timóteo 6,10 mostra isso. Então, se você não souber lidar, a fama enlouquece, o prestígio envaidece e o dinheiro amortece. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Balaão esqueceu disso, embriagado com a possibilidade de adquirir fama, de adquirir prestígio e de adquirir dinheiro, ele se vende. E ao invés de atender a voz de Deus como profeta, ele atende a voz do diabo na boca de Balaque, rei dos Moabitas. Um profeta, ele tem que atender a voz de Deus, não a voz do diabo. Ele tem que falar o que Deus quer, não o que o diabo manda. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então Balaão, ele se torna em um falso profeta. Por isso Pedro está alertando a igreja quanto à existência desses falsos profetas. Quando foi que Balaão se tornou em um falso profeta? Ele teve, a princípio, a sensatez de procurar ouvir a voz de Deus. Versículo 8 do capítulo 22 de Números. Ali mostra, meus irmãos, que ele teve, a princípio, a sensatez de procurar ouvir a voz de Deus. Mas quando ele procurou ouvir a voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus, o que Deus falara não satisfez o seu coração. O que Deus falou não era o que estava no seu coração. Então, posteriormente, ele teve a insensatez de tentar fazer Deus mudar de ideia. Ora, quem somos nós para fazer Deus mudar de ideia? Quem somos nós para fazer Deus mudar de ideia? Quando ele tem a sensatez de ouvir a voz de Deus, ele chega na presença de Deus e diz: Deus, Balaque mandou me chamar para amaldiçoar o povo de Israel. Eu posso ir? Deus falou: não vai. Aquilo pesou no coração dele.
Não vou. E a fama? Não vou. E o prestígio? Não vou. E o dinheiro? E o prêmio que Balaque está me oferecendo? Aí então começa a sua insensatez de tentar fazer Deus mudar de opinião. Aí ele vai na presença de Deus de novo e começa a insistir com Deus, no sentido de que Deus faça não a vontade de Deus, mas a vontade do que está no coração dele. E ele diz: não, Deus, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Como se estivesse dizendo: eu quero fama, eu quero prestígio, eu quero dinheiro, eu quero ir. O camarada está me pagando, eu quero ir. Deus não ia mudar de opinião. E Deus não vai mudar de opinião para satisfazer o nosso ego. Deus não vai mudar de opinião para satisfazer os nossos desejos indevidos. Deus não vai mudar de opinião para satisfazer os nossos desejos carnais. Deus não vai mudar de opinião para fazer cumprir os nossos desejos pecaminosos. E Deus não mudou de opinião. Deus não mudou de opinião. Balaão teve a oportunidade de decidir entre o bem e o mal, mas ele preferiu o mal. E quantas pessoas, meus irmãos, têm a oportunidade de decidir entre o bem e o mal? E quantos têm escolhido o mal? Quantas pessoas têm escolhido o mal? Quantos têm a oportunidade, aliás, todos nós temos a oportunidade de escolhermos o caminho da nossa vida, o caminho do bem e o caminho do mal. E quantos têm escolhido o caminho do mal? Todos nós temos ao nosso dispor a oportunidade de escolhermos o caminho do pecado ou o caminho da santidade. E quantos têm escolhido o caminho do pecado? Balaão escolheu, preferiu o mal. A Bíblia Sagrada diz que ele aconselhou as mulheres de Moabe a induzirem os homens de Israel ao pecado. Veja como ele desviou totalmente da presença de Deus. Ele disse para Balaque: eu não posso amaldiçoar o povo, mas eu vou ensinar como é que vocês fazem o povo de Deus pecar. Porque se o povo de Deus pecar, Deus sai no meio deles e ele se torna uma presa fácil para você. Foi quando ele aconselhou as mulheres de Moabe a induzirem os homens de Israel ao pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele foi condenado pelas suas palavras e pelas suas atitudes. Pedro está dizendo aqui que Deus não o deixou impune, e Deus não deixará ninguém impune. Ninguém ficará impune, ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quais são as lições? Quais são as lições que nós aprendemos nessa história de Balaão? Eu já disse para você que você deve ler os capítulos 22 e 23 de Números para você se inteirar bem com a história de Balaão, como ele se tornou um falso profeta. Aqui eu só estou dando uma passada e nós não temos tempo de explanar devidamente a mensagem. Mas já deu mais ou menos para você entender porque ele se tornou um falso profeta. E quais são as lições? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Pedro está dizendo: cuidado. Precisamos entender algumas coisas e tomar bastante cuidado. Qual é o perigo que está diante de nós?
Qual é o perigo que está diante de nós? Primeiro, o perigo de abandonar a verdade pela mentira. Balaão abandonou a verdade pela mentira. Em 2 João, lá nas epístolas, em 2 João, no versículo 2, estou dizendo no versículo 2, porque 2 João não tem capítulo, só tem versículo. Ali diz assim: por amor à verdade que está em nós, que ficará para sempre. A verdade deve ficar para sempre em nós. Para sempre. A verdade deve ficar para sempre em nós. Então, cuidado com o perigo de abandonar a verdade pela mentira. Balaão, ele abandonou a verdade pela mentira. Outro perigo que nos rodeia: o perigo de começar bem e terminar mal. Balaão começou como profeta e terminou como adivinho. Isso significa dizer que ele começou bem e terminou mal. Quantas pessoas têm começado bem e têm terminado mal? Você quer ver? Em Josué, no capítulo 13, versículo 22, ouça, para você entender que Balaão, ele começou bem e terminou mal. Josué 13, 22 diz assim: também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, o adivinho. Então ali está dizendo que os filhos de Israel mataram a fio da espada. Balaão seria o profeta, mas não era profeta, agora adivinho. Ele começou como profeta e terminou como adivinho. Cuidado, meus irmãos, com o perigo de começar bem e terminar mal. Outro perigo que nos rodeia, número 3, o perigo de um ser humano ser mais insensível do que um animal. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão era um ser humano e era um profeta de Deus no princípio. Mas se você observa o texto, você vai ver que Abraão, ele se tornou um ser humano mais insensível do que um animal. E lá em Isaías capítulo 1, versículo 3, a palavra fala. Ali Deus reclama do seu próprio povo. Ali Deus diz assim: o boi, animal irracional. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Aí Deus reclama: mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. O que Deus está dizendo com isso? Está dizendo que em certos momentos um ser humano ele pode ser mais insensível do que um animal. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Isso aconteceu com Balaão. Um anjo apareceu a Balaão e ele não o reconheceu. E o próprio jumento que Balaão estava montado sobre ele reconheceu o anjo e desviava-se do anjo. E quando o jumento desviava-se do anjo, porque reconheceu o anjo, Balaão espancava o jumento. Nesse caso, o jumento, um animal irracional, um jumento,
ele foi menos insensível do que Balaão. A jumenta de Balaão viu o anjo e ainda entendeu a sua mensagem, mas Balaão não entendeu a mensagem do anjo, que procurava tirá-lo da sua loucura. Ele foi mais insensível do que a sua jumenta. Meus irmãos, quem serve a Deus com toda a integridade chega a aparecer como um anjo. Apocalipse 1:20. Quem serve a Deus com toda a integridade chega a parecer-se um anjo. Agora, quem despreza o caminho de Deus chega a ser inferior a um animal. Qual outro perigo? Qual outro perigo? O perigo de ficar marcado na história como um homem de um caminho errôneo. Balaão ficou marcado na história como um homem de um caminho errôneo. Por isso Pedro adverte a igreja dizendo: cuidado para não entrar pelo caminho errôneo de Balaão. Cuidado para não entrar pelo caminho errôneo de Balaão. Este é o caminho, Jesus. Andai nele sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, olhando para ele, Jesus, consumador da nossa fé. Balaão trocou as coisas de Deus pelo prêmio da injustiça. Pedro está dizendo que ele amou o prêmio da injustiça, o prêmio de Balaão. Cuidado. Qual o outro perigo? O perigo de vender a própria consciência. Abraão, ele vendeu a própria consciência. Quando ele estava desviando do caminho da verdade, tinha um profeta de Deus se transformando num falso profeta. Na sua consciência acendeu o semáforo vermelho, que estava dizendo: cuidado, 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 cuidado com o caminho que você está entrando nele, cuidado. Mas Balaão, ele não deu ouvidos à sua consciência, ele vendeu a sua própria consciência. Deus fala conosco de várias maneiras, e uma das maneiras de Deus falar é através da nossa própria consciência. Quando você começa a entrar por um caminho errado, aleluia. Quando você começa a entrar por um caminho errado, quando entra no seu coração um desejo que não vem de Deus, quando entra no seu coração um desejo pecaminoso, e antes de você praticar este erro, a sua consciência está te falando alguma coisa. Na sua consciência, o semáforo vermelho da consciência, ele está aceso e ele está dizendo: cuidado, 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 cuidado. Olha, pensa na sua família, pensa em Deus, pensa na sua salvação. Cuidado, cuidado, cuidado. Quantas pessoas que, a exemplo de Balaão, têm vendido a sua própria consciência?
vidas. Eu acredito que nesta manhã Deus está nos alertando. Recebe esta palavra como um alerta de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cuidado. Qual outro cuidado que nós temos que ter, analisando o texto, para encerrar? O perigo, olha outro perigo, o perigo de substituir a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Cuidado com o perigo de substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Porque olhando à luz da Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E nem sempre a nossa vontade é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração. Haja visto que a Bíblia diz em Jeremias: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Os sentimentos são traiçoeiros. Os sentimentos nos traem. Então nem sempre a nossa vontade é boa, agradável e perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Cuidado então para não substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Abraão substituiu a vontade de Deus pela sua própria vontade. Deus falou: não vai, mas a vontade dele era ir. Deus falou: não faz, mas a vontade dele era fazer. Porque aquilo ia lhe trazer, na concepção dele, fama, prestígio e dinheiro. E aquilo foi a maldição da vida dele. Aquilo foi a maldição da vida dele. Então, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, cuidado para não substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Recebe esta palavra como um alerta de Deus, como o cuidado de Deus, como o carinho de Deus por você, como o amor de Deus por você. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Voltando ao texto, Pedro alertando a igreja quanto aos falsos profetas, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu disse: Deus abençoe. Eu disse: Deus abençoe. Coloque a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e ore dizendo assim: Deus, obrigado por esta palavra de alerta, de cuidado, de carinho, de amparo que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Senhor. Amém. Pode louvar. Amém.
alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que ainda não se converteu e hoje você quer se converter, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém? Alguém que está desviado do Evangelho, desviou, começou bem, e para não terminar mal, volta para Jesus, reconcilia com Jesus. Alguém está fora de comunhão, está desviado e quer reconciliar com Jesus? Se quiser, levanta a sua mão, aproveita a oportunidade hoje, volta para Jesus hoje. Todos aqui são salvos, tem o nome escrito no livro da vida? Se tem, alegrai-vos pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Glorifica o nome do Senhor. Isso, pode glorificar a Ele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.